Todos os dias, decisões políticas são tomadas longe de você. Mas os efeitos, esses chegam direto na sua casa, na sua mesa e no seu corpo. Você já parou para pensar como leis aprovadas por políticos influenciam diretamente a sua saúde? Não? Então, segura essa marmita de miojo, porque hoje a gente vai mergulhar no lado oculto da política, o impacto na saúde mental e física da população. A gente sabe que política parece um bicho de 7 cabeças, mas entender como ela afeta a nossa saúde é essencial. Daqui a pouco você vai ver como a falta de políticas públicas adequadas ou a aprovação de leis que favorecem certos setores pode ter consequências sérias na vida de cada um de nós. Preparem o estômago, porque a gente vai desvendar como a política interfere na comida que a gente come, no acesso à saúde mental e, no fim das contas, na nossa qualidade de vida. Você sabia que o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo? Pois é, e isso não é motivo de orgulho. A gente está falando de substâncias químicas usadas na agricultura que podem ser extremamente prejudiciais à saúde, aumentando o risco de doenças graves como o câncer. E adivinha só quem tem o poder de controlar o uso desses agrotóxicos? Adivinhou? Os políticos. Através de leis e regulamentações, eles decidem quais substâncias são permitidas, em quais quantidades e com quais restrições. O problema é que, muitas vezes, essas decisões são tomadas com base em interesses econômicos e não na saúde da população. É como se a gente estivesse trocando a nossa saúde por um prato de comida mais barato, sem saber ao certo os ingredientes que estão ali. E o pior é que os efeitos dos agrotóxicos podem demorar anos para se manifestar, o que torna ainda mais difícil fazer essa relação entre a política e a nossa saúde. A gente precisa pressionar os nossos representantes para que eles priorizem a saúde da população na hora de votar leis sobre agrotóxicos. Precisamos exigir mais rigor na fiscalização do uso dessas substâncias e incentivos à agricultura familiar e orgânica, que não utiliza esses venenos. Afinal, não faz sentido a gente ter um sistema que permite que a nossa comida seja contaminada por substâncias que podem nos deixar doentes. A saúde da população precisa estar acima de qualquer interesse econômico. Lembre-se, o prato da sua família pode estar envenenado por decisões tomadas lá em Brasília. É hora de se informar, se posicionar e cobrar ações dos nossos governantes. A sua saúde e a da sua família agradecem. Infelizmente, o veneno no prato não é o único problema. A saúde mental da população também está sendo afetada por decisões políticas. Cortes em programas de saúde mental pública, falta de investimento em infraestrutura e a escassez de profissionais qualificados têm agravado um problema que já era sério no Brasil. Imagine só, você está passando por um momento difícil, precisa de ajuda psicológica, mas não tem condições de pagar um tratamento particular. Você busca o sistema público de saúde e se depara com filas enormes, falta de vagas e espera por meses a fio. É desesperador, né? A falta de acesso à saúde mental pública tem consequências gravíssimas. Pessoas que não recebem o tratamento adequado podem ter o quadro agravado, levando ao isolamento social, ao uso de drogas e álcool e até mesmo ao suicídio. E não para por aí. A precarização das condições de trabalho, o desemprego, a violência urbana e a desigualdade social, problemas potencializados pela falta de políticas públicas eficazes, também contribuem para o aumento dos casos de ansiedade, depressão e outros transtornos mentais. É preciso que os nossos governantes entendam que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Investir em políticas públicas de prevenção, tratamento e acompanhamento psicológico é investir em uma sociedade mais justa, saudável e produtiva. A falta de investimento na saúde mental pública é uma bomba relógio prestes a explodir. É preciso agir agora, antes que seja tarde demais.
E quando a gente pensa que já exploramos todos os males da política na saúde, surge outro problema: a falta de regulamentação no ramo alimentício, especialmente quando falamos de aplicativos de delivery e propaganda de fast food. Sabe aquela enxurrada de propagandas de comida pronta, super processada e gordurosa que você vê na televisão, internet e até no celular? Pois é, elas não estão ali por acaso. As empresas investem pesado para te convencer a consumir esses produtos, muitas vezes em detrimento da sua saúde. E com a popularização dos aplicativos de delivery, ficou ainda mais fácil cair em tentação. Afinal, basta um clique no celular para ter acesso a uma infinidade de opções de comida rápida e barata, sem precisar sair de casa. Mas a que custo? A falta de regulamentação nesse setor tem contribuído para o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares, gorduras e sódio, que são verdadeiros vilões da saúde. O consumo excessivo desses alimentos está diretamente relacionado ao aumento da obesidade, diabetes, doenças cardíacas e até mesmo alguns tipos de câncer. É preciso que o governo tome medidas para regulamentar a publicidade de alimentos não saudáveis, especialmente para o público infantil, e incentive a produção e o consumo de alimentos in natura e minimamente processados. Afinal, a nossa saúde não pode ser refém da fome voraz do mercado. Você já se pegou rolando a timeline do celular de madrugada, angustiado com as notícias do dia e sem conseguir pregar os olhos? Pois é, você não está sozinho. Vivemos em uma época de hiperconexão, bombardeados por informações muitas vezes negativas e alarmantes, o que tem contribuído para o aumento dos casos de ansiedade, depressão e insônia. Mas o que a política tem a ver com isso? Tudo. A instabilidade política, a polarização social, a falta de perspectivas e a sensação de impotência diante dos problemas do país geram um clima de insegurança e medo na população, afetando diretamente a saúde mental. A falta de políticas públicas eficazes para lidar com a crise econômica, a violência, o desemprego e a desigualdade social agrava ainda mais esse cenário. Afinal, como ter esperança e conseguir dormir tranquilo quando se está lutando para colocar comida na mesa ou vivendo com medo de ser vítima da violência? É preciso que os nossos governantes compreendam que a saúde mental da população também é uma questão de saúde pública e que políticas públicas eficazes para promover o bem-estar social são fundamentais para garantir noites tranquilas de sono. E por falar em saúde mental, não podemos deixar de falar do Sistema Único de Saúde, SUS, que deveria ser a porta de entrada para quem precisa de atendimento psicológico, mas que, infelizmente, ainda enfrenta uma série de desafios. A falta de investimento no SUS, a escassez de profissionais qualificados, a baixa remuneração e a precariedade das condições de trabalho têm dificultado o acesso da população a tratamentos psicológicos adequados. E quando falamos em burnout, a coisa fica ainda mais complicada. O burnout é um estado de esgotamento físico e mental, geralmente causado por um ambiente de trabalho estressante e sobrecarregado, que afeta principalmente profissionais que lidam diretamente com o público, como é o caso dos profissionais de saúde. A falta de investimento na saúde mental dos próprios profissionais de saúde, a alta demanda por atendimento e a falta de estrutura adequada contribuem para o aumento dos casos de burnout entre médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais. É preciso que o governo invista na valorização e na qualificação dos profissionais de saúde, na ampliação da rede de atendimento psicológico no SUS e na criação de políticas públicas eficazes para prevenir e tratar o burnout entre os profissionais da área. E aí, deu para entender como a política interfere na nossa saúde? Do prato à mente, as decisões tomadas lá em Brasília impactam diretamente a nossa qualidade de vida. Mas não se desespere. A informação é o primeiro passo para a mudança. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, vizinhos. Vamos juntos pressionar os nossos governantes
por políticas públicas que priorizem a saúde e o bem-estar da população. E você, já sentiu os efeitos da política na sua saúde? Conta pra gente nos comentários. Se esse vídeo te fez pensar, compartilhe com alguém. Sua saúde começa pela informação. Comente. Você se sente afetado pelas decisões políticas no seu dia a dia?